Boa noite, seja bem-vindo a mais uma Oliver Live aqui no Instagram. Se você não se cadastrou ainda, se cadastre no Instagram do Oliver. E vamos continuar aqui as nossas aulas de literatura, alta cultura, baixa cultura, aqui baseada no livro Trabalho Intelectual, como fazer e desenvolver o seu intelecto. Não é isso que nós estamos tentando fazer aqui. Tudo bem, amor à lua? Como é que você está? Então, eu quero falar hoje sobre uma parte específica, né, sobre o solipsismo. Não é? O que é o solipsismo? O solipsismo, né, ele está baseado numa ideia de que só existe o eu e suas sensações. Né? Então, a gente pode partir do princípio, né? Imagine que você é um escritor, imagine que você é um poeta, imagine que você é um artista no geral, né? Tudo bem, Cristi? Então, o que seria um artista, um beletrista, um filósofo, né? Um solipsista? Né? É que ele só vai escrever tudo aquilo que interessa, né, ao seu próprio ego. Né? Então, como assim? Eu não estou entendendo, né? Explique um pouco mais, com mais detalhes. Ok, irei explicar, tudo bem. Então, deve ser a primeira vez que você deve ter ouvido falar do solipsismo, correto? Baseado na seguinte premissa. Né? O que é um grande literato? Né? Dostoiévski, não é? Pensa em algum nome que você já ouviu falar da literatura brasileira, Machado de Assis, né? Esse que nós lemos um trechinho ontem, né? O Lima Barreto, Triste Fim de Policarpo Quaresma. Então, por que esses caras permaneceram e por que eles fazem parte, né, vamos dizer assim, da alta cultura? Porque quando eles escrevem, eles querem expressar a realidade, né, dos fatos de uma maneira inteligível. Né? O que seria de uma maneira inteligível? Uma maneira que as pessoas que estão lendo consigam compreender o quadro geral da situação. Não é? Imagina que você tem um artista, um artista que pinta, né? E ele faça um quadro que você não entenda nada. Né? Nossa, não estou querendo dizer. Aí você tem aqueles quadros diferentes, né? Sei lá, do Rafael, que é aquela cena, né, dos filósofos gregos, né? Platão apontando para cima, Sócrates apontando para baixo. Então, assim, é um quadro, assim, você consegue perceber, um quadro claro, limpo, etc, né? Então, um artista, um pintor, que você vai falar, nossa, o cara, ele é sensacional. Agora, se você pegar, por exemplo, esses quadros de arte moderna, você não entende nada, assim, são rabiscos, assim, rabisco quando o cara sabe desenhar alguma coisa, né? Enfim, um negócio totalmente abstrato, sem sentido, que você não consegue ter muita compreensão dos fatos, né? Tudo bem, Mônica? Como é que você está? Então, o que acontece? O que é o solipsismo? O solipsismo, ele é uma doença da modernidade. Então, nós pegamos, por exemplo, um artista, né, moderno. Não estou dizendo que são todos artistas modernos, né? Mas o que acontece? Ele, quando ele vai pintar lá o quadro dele, ele não quer expressar de fato uma realidade concreta, né, de uma maneira esteticamente belo, né, ou esteticamente plausível, correto? Tudo bem, Hugo? Mas ele quer simplesmente expressar naquele quadro, quando ele pinta, as suas emoções, a confusão das suas emoções. Tá entendendo? Ele quer expressar para o público as suas confusões, as suas angústias, né? Os seus problemas não resolvidos, né? O seu ego complexo, ou quem sabe, às vezes pode ser um ego complexo, mas ao mesmo tempo o sujeito se sente superior. Então o que acontece? Ele está fazendo aquele quadro para ele mesmo, não é? Então as pessoas que estão ao redor não vão entender. Talvez assim, se você for um artista, né, for, sei lá, nos salões de Paris, que tem esses quadros modernos, etc., você vai ver lá um monte de gente discutindo um monte de coisa, mas não vai fazer diferença nenhuma, né? Tudo bem, Renan? Como é que você está? Lembra de um caso que teve de um bando, né? Macacos mesmo, né? Eles desenharam quadros e chamaram críticos de arte,
né? Ah, vem aqui, né? O que você acha desse quadro aqui? Eles não sabiam que era um macaco que tinha desenhado, eram uns rabiscos, né? Aí o cara, não, porque esse rabisco significa uma arte, sei lá, do século XVIII, etc. E os caras assim, citando grandes autores, né, querendo, não, porque esse quadro aqui é magnífico, esse rabisco tal, a forma desse triângulo, é uma coisa totalmente fantástica, né? Até que falaram, olha, na verdade quem desenhou isso aqui foram macacos. Ninguém fez ninguém fez nada de arte, os caras ficaram assim de boca aberta, né? Tem também uma outra experiência que um artista, né, um professor de artes da Prague University, depois vocês podem ver, acho que o fim da arte, não lembro o nome do vídeo em si, mas é um vídeo de que ele fala sobre arte, né, a decadência da arte, do que está acontecendo, né? O que acontece? Esse professor, ele pega uma foto, né, então você imagina, você tem uma foto mais ou menos desse tamanho, né, um A4, só que ele não mostra um A4 inteiro do desenho, ele só mostra o centro para os alunos, que é um monte de rabiscos coloridos, né? Só mostra aquele centro, só aquele quadradinho ali do centro, não mostra o background, né, o quadro inteiro, só o centro do quadro, né, o resto está tampado. E os alunos ali, não, porque na verdade esses rabiscos significam uma mistura entre a paixão e o ódio, a virtude e a depravação, né, o ódio, a luxúria, né, aquelas palavras assim, né, uau, não sei o que. Você escuta, esses caras aqui, esses alunos, eles são as pessoas mais inteligentes do mundo, né, estão conseguindo interpretar uma série de rabiscos aparentemente desconexos com alguma linha de raciocínio, né, com algum nexo. Até que o professor, né, ele tira as partes tampadas, mostra o quadro inteiro. O que era aquele quadro? Na verdade, era um pedaço de camiseta manchada. Manchada, era só isso. Não tinha nada demais. Manchada com vários tipos de molho. E os caras ficaram, meu Deus, não ficava absolutamente nada aquilo. Então você vê, é muito blá blá blá, muita inchaço de conhecimento sem nenhum tipo de coisas conexas, não é? Então veja bem, um artista solipsista, e esse conceito que eu quero falar para vocês, solipsismo é a ideia que só existem o eu e suas sensações. Então, se você for ler um romance, sei lá, pega qualquer romance que tá aí, né? Não estou falando os clássicos, né? O que você percebe? Eu já li alguns romances novos, que algumas pessoas me apresentaram. Eles não querem fazer como os artistas antigos, de você, através da beleza da arte, da escrita, né, mostrar a complexidade das relações humanas e os sentimentos universais, atemporais, que atingem todos os povos de todas as épocas. Não, muito contrário, eles querem vomitar, né, os seus egos, os seus problemas, etc. Então é um livro que quando você vai ver, você vai ler, você fala assim, tá, mas aqui você está falando de você. Sobre mim mesmo, tá, mas as pessoas, elas compram um livro, se elas quisessem saberem sobre você, se elas quisessem saber sobre a sua pessoa, elas comprariam a sua biografia, que provavelmente ninguém compraria também, mas elas estão esperando que tenha algum fundo universal, cultural, não é que nem Machado de Assis, Dostoiévski, entre outros, mas não, ele escreve derramando, não, porque essa sociedade aqui machista, essas pessoas que não me entendem, eu de um ego superior, e não sei o que, etc. Ele constrói toda uma narrativa, né, o qual só ele entende e as pessoas não se importam muito. Você veja, esse é o problema, na verdade, da literatura enquanto na sua era moderna. Você tem milhares e milhares de livros de literatura, né, e você não conhece a maioria. Você fica ainda com os antigos, porque a grande parte realmente não são bons. Isso assim, eu não estou falando nem de problema de gramática, tá? Porque você
o cara não é muito bom de estilo, né? É uma questão que ele vai aprendendo. Então, certa vez uma amiga minha, amiga não, né? Uma colega, ela também escreveu um livro de literatura baseado naqueles Mundo de Sofia. Eu li aquilo, ela falou, não, leia, que vê o que você acha, né? Eu achei exatamente, tinha esse problema do solipsismo. Ela estava falando dela, da vida dela, e ela, o personagem principal, era ela. Então, tudo que ocorria no livro, ela era o eixo gravitacional. Tudo tinha que rodar de tal ponto que ela era melhor, ela não sei o quê, não tinha problemas assim que as pessoas enfrentam na vida real. Assim, uma pessoa perfeita, uma mulher linda, maravilhosa, que todo mundo lambe o saco, lambe o saco não, é trans, né? Que, enfim, puxa o saco não serve, né? Puxa o saco, todos os homens querem ficar com ela, e só que ela pine todos os caras, né? Ela tem todas as oportunidades, não sei o que, sempre vence, etc, 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 etc. Só que na vida real ela não é assim, tá? Problema. Esse é o alter ego dela que ela queria que fosse. Então veja bem, fica artificial, porque quando você lê, você sabe que não funciona assim, então você não se identifica. É diferente de um livro de ficção, sei lá, um livro de fantasia mesmo apropriado, como Senhor dos Anéis, Crônicas de Nárnia, que esses livros de fantasia, eles já possuem dentro dele certas regras, né, que aquele mundo tem que funcionar, né? Então, assim, então tem algumas relações, assim, os orcs sempre são maus, né? Então eles são um pouco à parte da realidade, mas tentam representar a realidade. E quando você vai ler, você já sabe que é algo de fantasia. Então tem algumas coisas que você já releva e não vai se estranhar. Mas esses de literatura sofrem do solipsismo, né? Que é um grande problema, né, aqui entre nós, né? Então era esse conceito que eu queria passar para vocês hoje. Então pensa bem, pense nessa relação do solipsismo, que é a ideia de que só existem o eu e suas sensações. Hugo Alberto, a boa escrita é capaz de sobreviver ao tempo. Veja bem, você está certo. No entanto, existe também um outro problema que nós chamamos de formalismo, que tem a ver com a boa escrita, mas eu quero passar na segunda-feira, tá? Então você veja bem, o que é o solipsismo na sua vida prática? Na sua vida prática. Vamos sair dessa parte teórica da literatura, das artes. O que é na sua vida prática? É você sempre se preocupar com você e nunca ter empatia pelo próximo, né? Então lembra que na aula passada eu tinha falado necessariamente de um aspecto, né? Quando você quer ter uma conversa, você precisa, enfim, saber os interesses da outra pessoa, né? Pelo menos uma conversa saudável. Só que hoje ninguém quer saber os interesses de ninguém. Não é? Quando você quer conversar, você é quase um monólogo. O sujeito só fala dele, das preocupações dele, do que roda o mundo dele. Nem pergunta se você está bem, se você quer alguma coisa. Não pergunta nada. Quantos monólogos, né, você já teve na vida? Né? Que você tá lá, o cara falando, escutando, não sei o que, etc. E você, tá bom, fica assim, Essa coisa do solipsismo encarnado, né? E você veja bem, esse tipo de pessoa, você fica assim, não, eu quero ir embora. Então os livros também são mais ou menos isso. Pô, o cara não quer criar um diálogo com os outros grandes autores do Ocidente, ou com os autores mesmo universais, não precisa ser necessariamente do Ocidente, ele quer só falar somente dele, e como se ele fosse o princípio ao fim. Nem existisse Sócrates antes dele, e nem depois dele um outro grande autor. Não, ele é o criador de todas as coisas, né? Então você... porcaria, joga no lixo, nem precisa ler essa porcaria. Não, é bom que você leia, para você ver exemplos de literatura ruim. Né? Então você percebe esses detalhes. Tudo bem, pessoal? Grande dia. É isso que eu queria falar. Eu quero passar mais 3 conceitos, mas não quero passar os 3 exatamente agora, né? Isso já é uma informação muito grande. Perguntas? Alguém vai perguntar alguma coisa? Vou dar 3, aí eu desligo. Certo? Tô até acabando um pouco mais cedo hoje. Né? Dou-lhe uma, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Então, pessoal, não se esqueça aí de se inscrever
no Instagram, se você estiver ouvindo no Facebook, né? Entra aí no Oliver Talk, manda um direct pra mim, que aí eu te coloco no nosso grupo aí de pessoas que estão aí querendo caminhar, tentando aí nessa selva de mediocridade conseguir alguma cultura. Um beijo e um abraço.